Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Sejam bem-vindos ao Encontro com Kardec, estudo do Livro dos Espíritos. Continuando o estudo do livro, hoje nós vamos ver as questões de 132 a 148. Eu espero que fiquem aqui até o final do vídeo. E você aí que está me assistindo agora, não esqueça de deixar aquela mãozinha para cima, assim, chamada like, se inscrever no canal, evidentemente, e ativar o sininho de notificação para ser avisado quando eu publicar novos vídeos. Isso realmente é que faz a diferença. E, evidentemente, recomendar também o estudo para seus amigos, parentes, outras pessoas que sejam, né? A intenção do estudo, como eu sempre digo, é divulgar a mensagem e o conhecimento da doutrina espírita. Nesse momento, agora, eu convido a participarem da prece inicial antes dos nossos trabalhos. Elevamos nosso pensamento ao Criador e solicitamos a Jesus e bons espíritos que nos ajudem e amparem nesta empreitada de estudo da doutrina, mas sempre pedindo, acima de tudo, que possamos colocar em prática os nossos atos diários, os conceitos de fraternidade e amor, dado em exemplo por Jesus e tantos espíritos benevolentes. Pedimos que esse estudo seja também base para o esclarecimento de espíritos que certamente estarão conosco nesse momento. Graças a Deus. E vamos agora, iniciando o capítulo 2 da encarnação dos espíritos, estudar os objetivos da encarnação, alma e materialismo, da questão 132 a 148. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que se sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de daí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e é assim que, concorrendo para a obra geral, ele se adianta. Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Comentário da 132 a 133, fica claro aqui que a encarnação é necessária para o desenvolvimento do espírito. Veja bem, para que ele tenha mérito nessa evolução. E que não pode haver privilégio de uma forma ou de outra nessa progressão. Todos têm a mesma oportunidade, Deus dá a todos. Daqui nos deixam bem evidente que os principais problemas da humanidade que temos hoje, que são a inveja, o ciúme, a avareza e a ambição. Nós podemos resumir, inclusive, essas 4 qualidades nocivas do ser humano numa palavra só: egoísmo. É preciso deixar de lado o egoísmo e pensar com respeito nas outras pessoas. Mas não é nas outras pessoas segundo as suas próprias convicções. Não. É ser altruísta. Pelo menos altruísta mesmo. Pelo menos tentando ser. Aliás, tem um vídeo aqui no canal
onde eu falo muito sobre egoísmo na doutrina espírita. Veja o atalho que está aqui nesse vídeo. Infelizmente, nós fomos criados para ser individualistas. É preciso que cada um olhe para dentro de si mesmo e procure identificar o seu comportamento. Isso é fundamental. É assim que Deus nos dá a oportunidade de progredir, de seguir em frente, segundo os seus próprios méritos. Moralmente e não materialmente. Evidentemente que não. E muitos acham que vencer na vida é ter dinheiro, posse, poder, coisas desse tipo. Ao contrário, vencer na vida deveria significar ser uma pessoa com alto grau de moralidade num mundo tão atribulado e tão egoísta que a gente vive, né? A alma. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comentário da 135A. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais, no fruto, o germe, o perisperma e a casca. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que o envoltório, repetímo-lo constantemente. Pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Um espírito pode encarnar, a um tempo, dois corpos diferentemente? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver, em O Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Comentário da 139. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam a alma de princípio da vida e nesta acepção se pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam uma fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a do ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana
que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Comentário da 134 a 139, nós já vimos anteriormente que a alma e o espírito encarnado, e inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, na playlist Doutrina Espírita, que ele trata, nesse vídeo inclusive eu trato exatamente do assunto. Eu já indiquei anteriormente que vocês leiam o capítulo 2 da introdução do Livro dos Espíritos, onde o Kardec deixa clara essa posição. Nesse caso aqui, nós vemos os mentores espirituais esclarecendo mais uma vez o que é a alma. Nesse particular, eles esclarecem que a alma se liga ao corpo através do perispírito, que nós vimos no estudo 5, nas questões 93, 94 e 95. Lembram? Em qualquer mundo ou planeta, como preferirem, o perispírito é parte integrante da vida e o espírito se liga à matéria por intermédio dele. E ele é semimaterial. Cada mundo tem o fluido universal modificado, veja bem, e apropriado para aquele mundo. Então, cada um tem a formação do perispírito adequada às condições de vida da matéria de cada lugar. Isso é óbvio. Aqui na Terra é de uma formação, em Júpiter é de outra, e daí por diante, assim sucessivamente. E o espírito não pode se dividir ou encarnar em dois corpos ao mesmo tempo, já nos esclareceram. Isso ficou muito claro. Tecnicamente, alguns entendiam que alma sendo o princípio vital, mas nós já vimos que alma é outra coisa, acabamos de falar sobre isso. Na realidade, e o que importa não é a palavra, mas sim o sentido que nós damos à alma. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido de que se empreste a palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isto se divida. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte existindo em maior abundância nos que são os focos, são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito, que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos de manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde das palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então às figuras, a comparações que tomais como realidade. Que se deve entender por alma do mundo?
o princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, a mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando um pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. A alma tem no corpo sede determinada ou circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Aqui se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital. Quer isto dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Comentários da 140 a 146. A alma não se divide pelas partes do corpo. Ela é uma coisa só. Inclusive na criança, né? Ela está no corpo todo e se desenvolve junto com o corpo ao longo da vida na Terra. O seu perispírito vai se moldando junto com o desenvolvimento do corpo. E nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que a sede da alma é onde se manifesta a sua moral e intelectualidade. Isso é, o cérebro. Mas eu repito, isso é somente uma forma de explicar. Não quer dizer que ela esteja limitada na cabeça ou alguma coisa desse tipo. É claro que não. O espírito traz consigo a evolução de que tem experimentado até aquele ponto. E dali para frente ele vai trilhar novas experiências na encarnação que está tendo, né? Aliás, tem um vídeo curto também sobre alma e espírito, que você pode até ver no atalho que eu coloquei aqui em cima, que eu já fiz anteriormente. Materialismo. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas, em geral, os que se aprofundam à ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? A fisiologia refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado que abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que um nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm como se encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Antes da nota da pergunta 48, o texto que vocês vão ver agora, que é justamente essa nota, é tão claro, tão explicativo, que acho que dispensa maiores comentários da minha parte. Eu não tenho que falar mais nada sobre isso. Leiam e ouçam com atenção, porque nos dá a impressão de que foram escritos nos dias de hoje, e não em 1857, como foi feito o Livro dos Espíritos. É impressionante a assertividade de Kardec nessa análise sobre o materialismo. Vamos ver agora? Por uma aberração da inteligência,
Pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os seus atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica, somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão só para pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe escapa com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o movimento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, todas as suas esperanças, a dizer de si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagada da memória dos que me sobreviveram, nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei, e nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo, roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas uma existência futura, vaga, indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo de positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem. Mas que é essa nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio de toda a vida e da inteligência. Quem é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos? A vida, ela desaparece na imensidade como as gotas da água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós do nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal a que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação, mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde se é esse lugar de suplício? Numa palavra, é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo
E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro e fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com as suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que vivem lá, mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, a mais potente auxiliar da religião. Se ele está aí, é porque Deus o permite, e o permite para que as vossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Eu espero que o conteúdo desse encontro 8 tenha sido de valia para todo mundo. Vamos fazer uma prece e ao final eu convido todos à reflexão. Elevamos nossos pensamentos ao Criador e agradecemos por permitir estar aqui compartilhando esses momentos de estudo, agradecendo também a ajuda de espíritos amigos que estão nos orientando e apoiando nesta tarefa. Graças a Deus. Muito bem. Se ativarem aquele sininho de notificações do YouTube, vocês vão ser avisados pelo YouTube, evidentemente, quando forem publicados novos vídeos. Para aqueles que só quiserem apenas ouvir o estudo, ao invés de assistir os vídeos, também está disponível a versão em áudio, de todos esses encontros, como um podcast, que podem ser ouvidos no próprio YouTube ou no Spotify. E os links para você ouvir esses áudios estão aqui na descrição do vídeo. Eu lembro que aqueles que quiserem fazer algum comentário, por favor, utilizem aqui o espaço de comentário do vídeo, comentário ou pergunta do esclarecimento. Eu fico muito grato por estarem assistindo e sugiro que comentem, compartilhem esse trabalho com os seus amigos, outras pessoas, principalmente aqueles que têm dúvida ou não conheçam o que é a doutrina espírita. Mais uma vez eu repito que eu não quero convencer e não quero converter ninguém. Eu quero apenas divulgar a mensagem para muitos outros, até como uma cultura geral. Não se esqueça de deixar o joinha para que o YouTube possa convidar as outras pessoas, se inscrever e, evidente, aquele sininho de notificações. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Eu convido a todos a estarem comigo no próximo encontro, que vai ser um encontro novo. Fiquem na paz.